Esse salmo está dizendo, dê graças ao Senhor, deem graças ao Senhor. E a razão de nós darmos graças ao Senhor, a razão de nós sermos gratos a Deus, é que Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Será que isso é suficiente para a gente dar graças ao Senhor? É isso que a gente tem aprendido, é isso que a gente tem visto. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A gente deve dar graças ao Senhor por isso. Nós já vimos algumas coisas muito importantes. A primeira dela é que há uma vida extraordinária para a gente viver. A vida não é uma repetição de coisas para a gente fazer, um monte de responsabilidade que a gente acorda atrasado todo dia e sai correndo e vai fazendo um monte de coisas, chega no final do dia estourado, cansado, morto, se joga na cama, desmaia e no outro dia repete a mesma coisa. A vida é mais do que isso, muito mais do que isso. Há uma vida extraordinária para se viver. Essa vida é a vida que Jesus Cristo nos concedeu, nos deu, nos doou pelo seu sacrifício, por sua morte, por sua ressurreição na cruz. A gente precisa de viver essa vida. E a gente precisa de prestar atenção nisso, a gente precisa de viver essa vida através de um coração grato. A gente vai viver essa vida se a gente tiver um coração grato, a gente vai aprender a viver essa vida se a gente tiver um coração grato, se a gente aprender a reconhecer essa bondade e essa misericórdia do Senhor todos os dias. A gente também viu que Deus é bom e misericordioso o tempo todo, é caráter de Deus, Ele é assim, Ele não deixa de ser bom. A misericórdia dele não acaba, não tem fim, o tempo todo, tudo que ele faz, o agir dele, o pensar dele, as ações, os sonhos, tudo em Deus é bom, porque ele é bom. Não está dizendo que quando ele está de bom humor, ele é bom. Não é quando ele atende nossos pedidos que ele é bom. Quando ele faz o que a gente deseja, a gente espera que ele faça, que ele é bom. Ele é bom o tempo todo, tudo que ele faz tem início, é originado nessa bondade de Deus, nessa misericórdia de Deus, no caráter dele. A gente também viu que a gente precisa, para ter esse coração grato, relembrar o tempo todo isso a nós mesmos, dizermos a nossa própria alma. A gente leu todo esse salmo, vasculhando ali parte por parte dele, percebendo que Deus nunca desiste da gente, que Ele nunca nos desampara, que Ele vai atrás de nós o tempo todo, que Ele nos restaura todas as vezes que nós nos voltamos para Ele, ainda que nos desviemos da sua presença, Ele nos busca onde estivermos, porque Ele é bom, a sua misericórdia é para todo sempre. Todas as vezes que a gente se volta para Deus, o que a gente vai encontrar nele é a misericórdia do Senhor. E hoje a gente vai concluir essa série de mensagens pensando nisso. Eu preciso de treinar meu coração para ser grato ao Senhor. Eu tenho uma vida extraordinária para ser vivida, mas se eu deixar o ativismo desse mundo tomar conta de mim, do meu coração, simplesmente vou repetir coisas, responsabilidades o tempo todo para serem cumpridas, fazeres o tempo todo, e não vou viver essa vida extraordinária que eu tenho para ser vivida em Cristo. E para eu viver essa vida, eu preciso ter esse coração treinado, esse coração grato ao Senhor, para que eu possa ser plenamente feliz, para que meu coração possa ver, perceber essa bondade de Deus o tempo todo. Por isso o salmista está dizendo, dê graças ao Senhor, dê graças ao Senhor, dê graças ao Senhor. É para eu passar meu dia dando graças ao Senhor. Isso vai enchendo meu coração de gratidão e vai fazendo com que eu me sinta cada vez mais vivo, vai fazendo com que eu me sinta cada vez mais realizado, vai fazendo com que eu me sinta cada vez mais feliz quando eu vou percebendo que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando eu vou alimentando meu coração de gratidão ao Senhor, eu me sinto feliz, eu me sinto abençoado, bem-aventurado. E é isso que nós precisamos de aprender. E eu quero desafiar você a isso hoje. Eu quero que você abra o seu coração hoje para uma nova prática, para perceber isso. Vou propor para você hoje algo que vai mudar a sua vida de forma significativa. Nós começamos esse sermão no primeiro domingo de janeiro, no primeiro domingo desse ano, pensando, todos os anos a gente toma resoluções de ano novo, e por isso a gente chega no final de cada ano chateado, aborrecido, decepcionado com a gente mesmo, porque não conseguiu cumprir as decisões, as resoluções que nós tomamos no início do ano, porque a gente só faz essa avaliação uma vez por ano. A gente só para pensar na nossa vida e avaliar e aquilo que a gente precisa consertar e refazer na nossa vida uma vez por ano, quando a gente vai começar um novo ano, quando está terminando um ano, começando um novo ano, que a gente para e fala, não, eu preciso de emagrecer, eu preciso de fazer atividade física, eu preciso de ler mais a Bíblia, eu preciso de orar mais, eu preciso de ter mais comprometimento com Deus, eu preciso de servir Deus melhor, eu preciso de cuidar melhor da minha
vida, eu preciso de cuidar melhor da minha família, eu preciso de dar mais atenção à minha esposa, eu preciso dar mais atenção ao meu marido, eu preciso de dar mais atenção aos meus filhos. A gente começa a avaliar a nossa vida e começa a chegar à conclusão de que a gente não conseguiu fazer quase nada. A gente não melhorou quase nada daquilo que a gente tinha prometido no ano passado, porque a gente faz isso uma vez por ano. É para fazer todo dia, não só todo dia, é para a gente fazer essa avaliação várias vezes ao dia. E eu quero propor a você que quer mudar, que quer ser alguém melhor, que quer ser um servo de Deus melhor, que quer ter uma vida extraordinária para viver, uma vida acima da média, uma vida melhor a cada dia, uma vida mais abundante em Cristo, mais plena no Senhor, mais realizada. Eu quero desafiar você a colocar algo simples em prática, a ser determinado, a colocar algo simples em prática que vai levar você a essas transformações diárias. É assim que a gente vive. É assim que a gente cresce, dando um passo por vez, diariamente sendo moldado à vontade de Deus, diariamente conhecendo o Senhor, diariamente crescendo nessa relação com o Senhor. Eu queria começar perguntando para você, quantas vezes você já se pegou, já se surpreendeu, alimentando seu coração com ingratidão? Você reclamando daquilo que você não tem, insatisfeito, cobiçando aquilo que você não tem, reclamando com Deus pela sua vida, pelas lutas que você tem enfrentado, dizendo para Deus que você tem enfrentado dificuldades e lutas e você não queria viver assim, que a sua vida não é boa. Quantas vezes você já parou para reclamar e alimentar seu coração? A gente faz isso com muita naturalidade. Só que eu queria dizer para você, se você faz isso contigo mesmo, se você alimenta seu coração de ingratidão, o que norteia a sua vida, as suas decisões, suas escolhas, seus passos, é a ingratidão. É isso que vai nortear a sua vida, é assim que você vai viver. Eu quero desafiar você a encher, a alimentar o seu coração com a verdade imutável de que o Senhor é bom. E se Ele é bom, Ele tem abençoado você. E a misericórdia dEle dura para sempre. Sua vida com toda certeza tem sido norteado daquilo que o seu coração está cheio, daquilo que você tem guardado no seu coração. O que você está guardando no seu coração? Se é ingratidão ao Senhor, se é insatisfação com o Senhor, com a vida que Ele tem te dado, com as bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida, se você está insatisfeito com isso e tem se lamuriado, reclamado, maldito o tempo todo a você mesmo e a Deus, você tem vivido uma vida norteada por esse coração ingrato. Você se olha e pensa que é alguém digno de dó, de pena. Você se olha e pensa que é alguém infeliz, porque você não consegue perceber a bondade e a misericórdia de Deus que estão presentes na nossa vida. Nosso coração, meu amado, se torna aquilo que a gente alimenta a Ele. E aquilo que nós tornamos o nosso coração, ou seja, aquilo que o nosso coração se transforma com aquilo que a gente está alimentando ele, é isso que nós vivemos. Deu para entender o processo da coisa? Aquilo que você guarda no seu coração é a forma que você deixa seu coração, é como você transforma seu coração. Ele se torna aquilo que você está guardando nele. E aquilo que você torna o seu coração é a forma que você vive, é assim que você vê a vida, é assim que você enxerga as coisas, é assim que você interpreta o mundo, é assim que você vê até Deus, é assim que você interpreta até Deus, as ações de Deus. E é isso que você vive, é o que você tem guardado no seu coração, que determina o tipo de vida que você tem vivido. É o que você está alimentando o seu coração, que determina a forma de vida que você tem vivido. A pergunta a ser respondida hoje, meu amado, é o que eu quero realmente guardar no meu coração. Durante um dia inteiro, a gente guarda muitas coisas no nosso coração e sem perceber, a gente guarda aquilo que não devia. E é isso que eu quero propor a você hoje, uma mudança radical em relação a isso, uma simples mudança, uma percepção diferente da vida, uma busca por essa vida grata ao Senhor, um coração grato. Em Provérbios capítulo 4, verso 23, a palavra de Deus diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Se há uma coisa que você tem que guardar bem, proteger, cuidar muito bem dela, é o seu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. É ele que vai dizer como é que vai ser a sua vida. Aquilo que você está guardando no seu coração. Então guarda bem ele, protege ele. Guarda ele das coisas que não podem ficar ali. Eu preciso de parar no meu dia algumas vezes e prestar atenção àquilo que eu estou comendo. Aquilo que eu estou me alimentando, aquilo que eu estou consumindo, aquilo que eu estou absorvendo, aquilo que eu estou guardando no meu coração. Porque eu posso ter um coração grato ou ingrato. Eu posso ter um coração feliz, cheio de vida, um coração morto, deprimido. Depende daquilo que eu estou alimentando ele. Como é que está o seu coração, meu irmão? O que você está guardando? O que você está fazendo com ele? Você está cuidando dele? Nosso coração é como uma fonte, que eu preciso estar sempre limpando, cuidando dela, para que essa fonte jorre vida em mim. Abençoe tanto a mim, quanto as pessoas que estão próximas de mim, quanto as pessoas que estão se relacionando comigo. Então guarde o seu coração. Alimente o seu coração somente com aquilo que vale a pena alimentá-lo. Só guarde no seu coração aquilo que vale a pena guardar no seu coração. Então, a primeira lição que a gente precisa de aprender hoje, primeira dela, eu preciso de parar esse processo de guardar no meu coração aquilo que me impede de perceber essa bondade e essa misericórdia de Deus. Eu preciso de limpar meu coração, para eu poder perceber a misericórdia e a bondade de Deus todos os dias na minha vida, em todas as ações, em todos os atos de Deus. Eu preciso de tirar do meu coração aquilo que atrapalha eu de enxergar, eu de entender, eu de compreender aquilo que Deus tem feito na minha vida. O Senhor é bom, irmão. Isso é inegável, é uma verdade, como eu tenho dito, imutável. Por que eu não consigo enxergar isso? Porque o meu coração está cego, o meu coração está cheio daquilo que me impede de ver o agir de Deus. Como é que você tem interpretado a sua história de vida? Como é que você interpreta a sua história de vida? Quando alguém pede para você contar, e aí, quem é você? Às vezes alguém pergunta para você, quem é você? Conta um pouquinho de você, quero te conhecer, quero saber quem é você. Conta aí sua história de vida, como é que você interpreta ela? Quais são os fatos pelos quais você trilha para contar a sua história de vida? Você conta seus problemas, as desgraças que aconteceram na sua vida, as coisas ruins, os defeitos, as dificuldades que você enfrenta, as lutas. É isso que você conta, então você tem guardado no seu coração essas coisas, é isso que você se vê, é assim que você se enxerga, é assim que você conta a sua história de vida. Como é que você interpreta quem você é? Como é que você se vê? Quando alguém pergunta para você, e aí, meu irmão, como é que vai? Como é que estão as coisas? A primeira palavra que sai da sua boca? Uma bênção, maravilha, glória a Deus, graças a Deus, estou bem? Ou você começa a rezar o seu rosário? O que sai da tua boca? Qual é a primeira palavra que sai da sua boca quando alguém te pergunta, como é que você está? Conta aí para mim. Como você está? Você só consegue enxergar as coisas ruins que aconteceram na história da sua vida. Você só consegue enxergar as coisas ruins que aconteceram no seu dia. Então é isso que você está guardando no seu coração. Eu preciso de limpar o meu coração para poder enxergar as coisas boas que Deus tem feito. E Ele tem feito. Deus é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. Eu preciso de enxergar. Então eu tenho que limpar o meu coração. Eu tenho que guardar. Sobre todas as coisas, eu tenho que guardar meu coração, porque dele procede as fontes da minha vida. Não estou dizendo para você criar um mundo de fantasia, onde você pensa que não tem nada de ruim nessa vida, que não acontece nada de ruim. Não estou dizendo um mundo irreal, para você tentar viver com a cabeça num mundo irreal. Muito pelo contrário, estou dizendo para você enxergar, para você entender a verdade imutável de Deus, que Ele é bom. O que eu estou dizendo é que tem coisas que merecem ser guardadas no nosso coração e coisas que não merecem. Que a minha vida pode ser e deve ser uma vida extraordinária se eu aprender a ter um coração grato, a treinar meu coração a ser grato a Deus. E a primeira coisa que eu preciso de fazer com Ele para treinar meu coração a ser grato a Deus é parar de enxergar a vida pelas tragédias dela, pelas dificuldades que eu enfrento, pelas lutas que eu enfrento.
e passar a perceber, e a enxergar, e a interpretar a vida pela bondade e misericórdia de Deus que estão presentes o tempo todo na minha vida. Aprender a contar a minha história por essa presença poderosa, maravilhosa, graciosa, bondosa de Deus na minha vida o tempo todo. Porque em cada luta que nós enfrentamos, em cada dificuldade, tenha certeza de que o Senhor está presente conosco, que nos abençoa e nos livra e nos dá a saída e vence essa luta por nós. Só que eu tenho que aprender a contar essa história e não a desgraça. Vim enxergar a bondade e não a crueldade, a maldade dos homens. Eu preciso aprender a ter um coração grato, e a primeira coisa que eu preciso fazer é isso. Limpar meu coração. Guardar, preservar meu coração disso. Como eu disse, tem coisas que valem a pena eu guardar no meu coração. E eu preciso aprender a guardar isso no meu coração. A bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem agido na minha vida. Isso eu preciso guardar no meu coração. E tem coisas que eu não preciso guardar no meu coração. Para não infectar o meu coração com a crueldade dos homens. Mas a gente tem um coração ainda pecador que a cada dia precisa ser transformado nesse novo coração que o Senhor nos deu. Nós temos um coração tendencioso a só guardar as coisas ruins. Nós somos atraídos pelas coisas ruins. O que dá ibope? O que dá notícia? O que dá seguidor? O que dá espectador? O que dá ouvinte? Notícia ruim, não é verdade? Tem gente que liga a televisão de manhã cedinho e desliga ela à noite, só procurando os canais de notícia ruim. Você é desse tipo de gente? Tem gente que fica vasculhando a internet e enviando mensagem, recebendo mensagem o tempo todo, só de notícia ruim, só de desgraça. Se alimentando só das coisas ruins. A gente já tem essa tendência a guardar no nosso coração aquilo que desvia o nosso olhar da bondade de Deus, aquilo que nos impede de enxergar como Deus é bom. As ações da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. A gente já tem essa tendência. Por isso que os jornais só noticiam coisas ruins, por isso que a internet só noticia coisa ruim, por isso que o que dá ibope é isso, é notícia ruim, o que vende é isso, notícia ruim. Não dá ibope, as pessoas não se interessam por histórias bonitas, por notícias boas, por realizações, as pessoas só se interessam por desgraça. Porque o coração da gente já é tendencioso, por causa do pecado, a enxergar só o que não presta, e a guardar nesse coração só o que não devia estar ali, e a fazer com que a nossa vida se torne cada vez mais infeliz. Porque é isso que nós temos a tendência a guardar no nosso coração. Então quero desafiar você a uma prática simples, diária, a uma prática bem simples, que vai ajudar a gente a mudar, a transformar nessa nossa maneira de enxergar as coisas, de interpretar a vida, de guardar no nosso coração aquilo que é para ser guardado, aquilo que precisa ser guardado. O desafio é a gente parar pelo menos, vou repetir, pelo menos 3 vezes por dia. Parar nossas atividades pelo menos 3 vezes por dia, para limpar o nosso coração daquilo que não deve estar lá, e enxergar a graça de Deus, enxergar a bondade e a misericórdia do Senhor, que a gente está aprendendo, que é imutável. E alimentar o nosso coração disso, parar 3 vezes por dia, fazer uma pausa. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, mas eu preciso treinar esse coração viciado em coisas ruins, a perceber as bênçãos de Deus na minha vida e a ser grato a Deus por isso o tempo todo. A realinhar meu coração com essa verdade imutável de Deus, me alimentar disso e viver essa vida extraordinária que o Senhor tem me dado. Por isso eu quero desafiar você a fazer isso, pelo menos 3 pausas por dia. Você criar o hábito de parar 3 vezes por dia, em momentos estratégicos, para parar e prestar atenção na bondade de Deus. Para tirar do seu coração aquilo que não pode estar ali, porque está infectando o seu coração, está adoecendo o seu coração, está adoecendo você, está levando você para o fundo do poço. Tirar isso do seu coração e pensar naquilo que é verdade, nessa verdade imutável de que Deus é bom
e a sua misericórdia dura para sempre. Então quero desafiar você a dedicar pelo menos 3 vezes. Você pode fazer isso mais vezes por dia, à medida que você for gostando de fazer isso, porque isso é bom fazer. Mas pelo menos 3 vezes por dia, parar, antes de começar o seu dia, você parar um tempinho para fazer isso. No meio do seu dia, você parar de novo para fazer isso. E no finalzinho da tarde, você parar de novo. A gente vai ver por que esse tempo é importante, por que esse tempo é estratégico e por que isso faz bem para a gente. O mesmo chamado que a gente tem, meu amado, para dar graças ao Senhor, é um chamado que a gente tem de vida abundante em Cristo. O coro desse Salmo 107, que a gente está estudando ele, o coro dele, ele se encontra no verso 8, 15, 21 e 31. Abre aí, 8, 15, 21 e 31. Foi o texto que eu li para a nossa dedicação de vidas, o verso 8. Ele fala a mesma coisa, é o mesmo verso, é o coro. Nesse cântico, ele volta nesse verso dizendo que eles, está falando do povo de Deus, desses que são o objeto, o alvo da bondade e da misericórdia dele. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Meu amado, o salmista está fazendo o que com o povo de Deus? Está dizendo para o povo de Deus, olha, presta atenção nisso. Olha o que Deus, em todos esses versos aí, o que antecede esses versos, o salmista está mostrando, como a gente viu no culto de quarta-feira, o salmista está mostrando o povo de Deus se rebelou contra Deus, se desviou, e na sua angústia, quando eles clamaram ao Senhor, Deus ouviu o seu clamor e restaurou sua vida. Então ele está dizendo a você, que foi objeto do amor de Deus, objeto dessa bondade e misericórdia de Deus, dê graças ao Senhor. O salmista está mostrando ao povo de Deus, olha como é que Deus é bondoso na sua vida. Você não era ninguém e Ele te fez povo. Você se rebelou contra a palavra de Deus e Ele foi lá atrás de você e buscou você e restaurou você. Você se rebelou contra a vontade de Deus e quando Ele foi atrás de você, você na sua loucura insistiu em viver fora da presença de Deus e Ele ainda te buscou mais fundo ainda até que você se voltasse para Ele e Ele te restaurasse de novo. Você na sua loucura pensou que podia viver longe de Deus e na sua arrogância podia viver a sua vida como bem quisesse e Ele foi atrás de você e restaurou a sua vida. Ele está dizendo, a você que é objeto, que é alvo dessa bondade e misericórdia de Deus infindáveis, imutáveis, dê graças a Deus, porque Ele tem feito maravilhas na sua vida. Ele está chamando a gente a perceber que até nos dias mais difíceis da nossa vida, o Senhor é bom e tem manifestado a sua misericórdia na nossa vida. Ser feliz, meu amado, ter uma vida extraordinária, é ter um coração assim, grato ao Senhor. Não um coração ingrato, insatisfeito, reclamão, chorão diante do Senhor, mas um coração que percebe a bondade de Deus. Por isso, eu quero desafiar você, a exemplo, em primeiro lugar, de Daniel que fazia isso. A exemplo de Daniel, a parar 3 vezes por dia, para você perceber essa bondade de Deus na sua vida. Daniel 6, capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus é assim, quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, e em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. 3 vezes por dia, Daniel parava suas imensas atividades. Daniel tomava conta de 40 países. Ele era presidente de 40 países. O Império Babilônico era composto de 120 países. E Daniel tomava conta de 1/3 deles. Será que ele tinha muito o que fazer no seu dia? Sim ou não? Muito. Mais do que você tem? Ele tinha mais responsabilidades, mais decisões a tomar, mais coisas a pensar, mais pressão sobre a vida dele do que em mim, do que sobre a minha, do que sobre a sua. Muito mais. Mas ele parava 3 vezes por dia para dar graças a Deus.
E ele estava cativo numa terra estranha, ele era, em princípio, um escravo, foi subjugado por um reino, estava fora de casa, ele se manteve fiel ao Senhor e parava todos os dias, 3 vezes por dia, para dar graças ao Senhor, para alimentar seu coração de gratidão ao Senhor, para alimentar seu coração dessa percepção de que Deus é bom. E é isso que a gente precisa de fazer, parar pelo menos 3 vezes por dia para fazer isso, de manhã cedo, no meio do dia, e no final da tarde. Não é simplesmente você parar e dizer, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, eu te agradeço, Senhor, por tudo. Pronto, e acabou. Não, é você parar o que você está fazendo, ficar diante do Senhor, abrir seu coração e perceber a graça de Deus sendo derramada sobre a sua vida, a bondade, a misericórdia dele sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre esse planeta. Apesar de todas as nossas falhas, Deus tem nos agraciado imensamente, a gente tem muito a agradecer a Ele. E alimentando o nosso coração de gratidão a Deus, a nossa vida se torna uma vida muito melhor a ser vivida. A exemplo de Davi, meu amado, no Salmo 55, abre aí a palavra de Deus, Salmo 55, verso 16 e 17, olha o que Davi fazia, Davi nos ensina a fazer isso, olha o que diz os textos, Salmo 55, verso 16 e 17. Eu, porém, Davi dizendo, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei. E Ele ouvirá a minha voz. Davi parava 3 vezes por dia. Não é que 3 vezes é um número mágico que vai fazer com que você seja transformado porque você parou 3 vezes. Não tem a ver com 3 vezes. A gente vai ver que é um tempo estratégico, é um momento estratégico. É um tempo importante. O importante aqui é a gente assumir um compromisso, a gente criar esse hábito de parar nossas atividades pelo menos 3 vezes por dia para entender, para enxergar, para compreender que Deus é bom. A gente não pode alimentar o nosso coração com aquilo que nos destrói. Então o que Davi está dizendo? Eu vou parar à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Eu vou parar para colocar isso que está me afligindo, para colocar isso que está pesando sobre mim, para colocar minhas preocupações nas tuas mãos, para colocar as minhas angústias nas tuas mãos e colocar ali, é isso que a gente precisa aprender a fazer, aliviar o nosso coração, a limpar o nosso coração daquilo que nos arrasta para baixo, daquilo que nos pesa, daquilo que nos faz enfermar, adoecer. É isso que Davi está dizendo. À tarde, pela manhã e no meio do dia, eu vou parar e vou levar a ti as minhas inquietações, as minhas preocupações. Davi fazia essas pausas pelo menos 3 vezes por dia, para que o seu coração estivesse aliviado, limpo de todo tipo de preocupação. Então, meu irmão, em primeiro lugar, para eu contemplar essa bondade de Deus e agradecer a Ele antes de tudo, eu preciso, antes de iniciar o meu dia, antes do primeiro pensamento, da primeira palavra, da primeira decisão, antes de fazer qualquer coisa, eu preciso de parar um tempo, colocar minha vida aos pés do Senhor, ter um tempo a sós com o Senhor, antes de tudo. Eu preciso de aliviar o meu coração de uma preocupação que possa já iniciar esse dia com aquele coração já pesado, preocupado. Antes de começar a correria, as dificuldades, de enfrentar as lutas. A gente está nesse mundo e a gente enfrenta a luta todo santo dia. Nesse mundo a gente tem a adversidade, nesse mundo a gente tem a luta. E para eu começar o meu dia, antes de eu começar ele, com esse coração já preocupado, cheio de angústia, pesado, atormentado, eu preciso de fazer uma pausa antes de começar. Para estar ali diante do Senhor, preparar meu coração para começar as minhas atividades. É isso que eu preciso de fazer. Por isso é importante pelo menos 3 vezes ao dia. Porque antes de começar meu dia, antes de eu ser atropelado pelo ativismo desse mundo, pelo automatismo da vida, antes de eu ser atropelado por isso, ser arrastado por um coração ingrato a Deus, que não percebe a graça, a bênção de Deus sobre a sua vida, eu paro justamente para fazer isso, aliviar meu coração. E perceber como Deus é bom. E agradecer a Deus por isso. Aí sim eu começo meu dia.
Aí sim eu começo minhas atividades, vou fazer o que eu tenho que fazer, mas já com um coração cheio de gratidão a Deus. Com um coração limpo das preocupações e cheio de gratidão a Deus. Pare mais um momento desse, no meio do dia. No meio do dia eu faço mais uma pausa para fazer a mesma coisa. Eu preciso aprender que a minha vida ela não é vivida de ano em ano, como a gente disse no início. A minha vida é vivida dia após dia. Hoje eu estou vivendo, preciso viver para a glória de Deus. Hoje eu estou vivendo, preciso viver essa vida extraordinária que Deus me deu. Preciso perceber a bondade de Deus, preciso aliviar todo o peso dessa vida, todas as angústias dessa vida na presença de Deus. Então no meio do dia eu paro de novo, porque já tive a metade do dia transcorrido, já tive lutas, já enfrentei dificuldades, já dei meus escorregões, já dei meus vacilos, já não percebi alguma coisa, e eu preciso de parar de novo, fazer uma pausa para fazer a mesma coisa. Para perceber o quanto Deus é bom, para perceber o quanto eu preciso dEle, para perceber o quanto a misericórdia de Deus é real e presente na minha vida. Então, no meio do dia, eu faço outra pausa, para tirar do meu coração aquilo que não pode estar ali, e para encher, abastecer, reabastecer, que eu abasteci ele nos primeiros momentos do meu dia, reabastecer esse coração na presença de Deus, para enfrentar a outra parte, a segunda parte desse dia. E no final do dia, no final da tarde, eu faço isso novamente, porque eu não posso encerrar meu dia com esse coração angustiado, pesado, cheio de preocupação, cheio de angústia, cheio de coisas ruins, sobrecarregado. Eu preciso de aliviar esse coração de novo na presença de Deus. O que Jesus diz para a gente em Mateus capítulo 11, verso 28? Qual é o convite de Jesus para a gente? Ele diz: você que está cansado e oprimido, você que está cansado e oprimido, vem a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vou aliviar você. É isso que Jesus diz para a gente. Quantas vezes eu faço isso? Quantas vezes eu faço isso? O que mais sai da boca das pessoas ultimamente, nesse século que a gente tem vivido é: estou cansado. Estou cansado de tudo, estou cansado da vida, estou cansado do marido, estou cansado da mulher, estou cansado desse emprego, estou cansado das atividades, estou cansado desse tédio, estou cansado. O que mais sai da boca da gente é isso, das pessoas desse tempo é isso: estou cansado, não aguento mais viver isso. Quantas vezes você vai a Jesus para aliviar? Às vezes a gente pensa erradamente, muito erradamente, de que uma vez tendo entregado o coração a Jesus, uma vez tendo ido a Ele, e Ele tendo aliviado o peso do pecado sobre a nossa vida, a gente precisa de fazer isso nunca mais na vida, a gente precisa de fazer isso o tempo todo. O que Jesus está dizendo: olha, eu estou aqui, eu estou à sua disposição agora, eu inaugurei um caminho que te dá acesso a mim, você pode o tempo todo vir a mim e aliviar o peso da sua vida. Você não precisa de carregar mais peso, você não precisa mais estar com o seu coração atribulado, e eu preciso de aprender a fazer isso pelo menos 3 vezes por dia, como eu disse. Às vezes você pode fazer mais, está enfrentando uma luta maior, então faz isso mais vezes. Alivia seu coração no Senhor. Ele está dizendo: vem a mim, está aberto o caminho. O acesso está liberado. Em qualquer lugar, em qualquer tempo, eu posso chegar ao Senhor e, aceitando esse convite dEle, às vezes a gente pensa que isso é só para a salvação. Não é só para a salvação. A primeira vez que a gente experimenta isso é quando a gente chega a Jesus para ser salvo. A gente entrega o nosso coração a Ele. Mas a partir daí o acesso está livre. Eu posso chegar a Ele sempre que eu me sentir cansado. E eu posso fazer isso pelo menos 3 vezes por dia, para nem sentir tanto esse cansaço. Sabe, irmãos, para pensar um pouco. Quantas vezes você para por dia para aliviar seu coração, para despejar sobre o Senhor as suas preocupações, as suas angústias, os seus temores, para encher seu coração dessa verdade imutável de que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e encher seu coração, sua boca de gratidão a Ele, se reabastecer dEle e enfrentar as lutas que precisa de enfrentar nessa vida? Quantas vezes você faz isso por dia? Precisamos fazer isso pelo menos 3 vezes. A gente não suporta mais do que isso. É isso que a gente precisa de entender. A gente não suporta mais do que isso. Então, torno a dizer, antes de você começar seu dia, o que eu estou querendo propor para você na prática é o seguinte: antes de você começar seu dia, acorda mais cedo.
Ah, pastor, eu já acordo cedo, a beça. Acorda mais, irmão. Porque estar na presença do Senhor renova a nossa força. Enche a gente de vitalidade. Então acorda um pouco mais cedo. Para gastar esse tempo, para investir esse tempo ali aos pés do Senhor. Para estar ali um tempinho com o Senhor. Antes de você tomar a sua primeira decisão, de você fazer a sua primeira escolha do dia. Faça disso um hábito. Antes de você enfrentar a primeira luta do dia, porque a gente vai enfrentar a luta. Vai enfrentar a dificuldade. Acorda um pouquinho mais cedo. Para estar aos pés do Senhor. Gosto muito dessa expressão do Salmo 108 de Davi também. Verso 2 ao verso 4, ele diz assim: acordem lira e harpa. Ele vai acordar os instrumentos, porque está tão cedo que eles estão, entre aspas, dormindo. É uma figura de linguagem, é óbvio. Mas ele está dizendo que está acordando cedo. Acordem, lira e harpa. Quero acordar o alvorecer, quando o sol for se levantar. Eu quero acordar o sol, eu quero acordar o dia. E ele quer fazer isso como, meu irmão? Eu te darei graça entre os povos, ó Senhor, cantarei louvores a ti entre as nações, porque a sua misericórdia se eleva acima dos céus e a tua fidelidade até as nuvens. É assim que a gente tem que acordar todos os dias. Antes da gente deixar que o nosso coração seja tomado pela primeira preocupação do dia, antes da gente dizer a primeira palavra, antes da gente dar o primeiro passo, antes da gente fazer a primeira coisa, eu preciso gastar um tempo, investir um tempo, estar ali aos pés do Senhor, derramando meu coração diante dEle, louvando a Ele, porque a misericórdia dEle dura para sempre. Eu preciso de me encher disso. Antes de eu pensar em tudo que eu preciso fazer naquele dia, antes de eu ser atacado por Satanás naquele dia, antes de eu enfrentar a primeira luta naquele dia, o meu coração precisa ter sido abastecido do Senhor. Não dá para viver se não for assim, irmão. Por isso que a vida para muitos é uma coisa, ia falar uma palavra feia, né? Mas deixa para lá. É uma coisa ruim. Por isso que a vida para muitos é uma vida enfadonha, pesada, difícil. Porque não se levanta, não se tem um tempo antes de qualquer coisa. Como eu disse, Daniel, um homem super ocupado, mas antes dele tomar a primeira decisão do dia, dele assinar o primeiro documento, dele receber a primeira pessoa no seu gabinete, dele dar a primeira palavra, ele se dirigia a Deus. Ele se ajoelhava diante daquela janela no segundo andar, que estava voltada para Jerusalém, e dava graças a Deus. Como é que a gente vai enfrentar as nossas dificuldades do dia? Como é que a gente vai tomar as decisões certas? Como é que a gente vai viver para a glória de Deus? Como é que a gente vai cumprir a vontade de Deus? Como é que a gente vai conhecer Deus se a gente não tem tempo para parar? Se Ele não é a prioridade primeira nossa do dia? Então, meu irmão, antes de você iniciar o seu dia, fica sozinho com o Senhor. Limpa seu coração e enche ele de gratidão. Se alimenta dessa verdade de que Deus é bom. Enxerga essa verdade de que Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E aí, antes de você iniciar a segunda jornada, por isso no meio do dia a gente faz outra pausa. Sabe, olha como é que a sabedoria popular diz para a gente. O que você tem que fazer todo dia, no meio do dia? Você tem que parar. Você não trabalha o dia inteiro sem parar. No meio do dia você para alimentar o corpo, para descansar. Tem uma lei trabalhista que diz que você não pode não ter o horário do almoço, você tem que ter um horário do almoço. Para quê? Para descansar o corpo, para parar aquela atividade, senão você não vai chegar ao final do dia inteiro não, e se você fizer isso um dia, 2, 3, faz isso uma semana que você chega no final da semana arrebentado, faz isso um mês que você vai parar no hospital. Teu corpo precisa dar uma pausa no meio do dia. Precisa de se alimentar no meio do dia. Teu corpo precisa disso, você sabe disso. E você faz isso, e se habituou a isso. E o seu coração e a sua alma precisa muito mais, irmão. Já tem esse tempo, no meio do dia você para, tem seu horário de almoço, você come sua comidinha ali, você para, você descansa.
você come sua comidinha, você faz o que você tem que fazer, mas em vez de você criar uma outra atividade, de você preencher aquele tempo que te resta fazendo outra coisa, arruma um lugar. Lá no seu trabalho, na sua casa, onde você trabalha, arruma um lugar tranquilo. Ao invés de você começar a consumir vídeos do WhatsApp, coisas do seu amigo, mandar mensagem, perder aquele tempo com coisas ruins, ligar a televisão num jornal do meio-dia para assistir um monte de notícia ruim, faz uma pausa. Arruma um lugar tranquilo e faz a mesma coisa. Faz uma avaliação, para analisar o que eu fiz hoje, como é que eu vivi meu dia. Até aqui, na metade do dia você para, dá tempo de corrigir o percurso. Por isso, estrategicamente, eu começo o meu dia na presença de Deus. Eu faço uma pausa na metade dele para avaliar o que eu estou guardando no meu coração, o que eu estou concentrando, que decisões eu tomei, que vacilos eu dei. E mais uma vez eu alivio meu coração na presença de Deus. Eu coloco minhas preocupações a Ele, peço direção a Ele, agradeço a Ele porque Ele me protegeu, me guardou, me orientou, me sustentou até aquele percurso ali. Até aquela jornada ali, na metade do dia. Enche meu coração de gratidão, reabasteço meu coração da bondade de Deus, da percepção da bondade de Deus, da graça de Deus. Pronto, agora eu estou pronto para começar a segunda jornada. Isso é mais importante do que a comida que eu preciso de comer, mais importante do que o descanso que o meu corpo precisa. Eu preciso desse tempo com o Senhor, para enfrentar a outra parte desse dia. Por isso, meu amado, antes de você começar seu dia, faz essa pausa. Antes de você começar o segundo expediente, faz essa pausa. E antes de você chegar em casa, faz outra pausa. No final da tarde, não foi isso que Davi disse, ao fim da tarde eu paro e coloco o meu coração diante do Senhor e derramo meu coração diante do Senhor. Antes de você chegar em casa, faz outra pausa. Ou se você trabalha em casa, antes de você receber o restante da família, faz outra pausa. Para um pouquinho ali. Você viveu mais um pedaço do dia, às vezes muito erroneamente, a gente pensa que ao chegar em casa a gente já cumpriu o que tinha que cumprir das obrigações, já viveu o que tinha que viver, o dia importante, a parte importante do dia já foi feita, agora vai chegar em casa e pronto. Não, tem uma terceira jornada. Estar em casa é uma jornada, viver em casa também é para a glória de Deus, viver em casa também precisa ser extraordinário e muito mais ainda, porque a gente está em casa. A gente está com os nossos, com quem a gente ama, essa parte do dia precisa ser a melhor, a mais gostosa, a gente precisa aproveitar o máximo que a gente pode daquele que está na nossa casa, que é parte de nós, parte da nossa família, que a gente ama. Eu não posso viver esse tempinho descuidadamente, eu preciso de aproveitar ao máximo esse tempo, que eu estou com a minha família, que eu estou em casa, que eu estou com aqueles que eu amo. Então também preciso de dar uma pausinha, parar ali para preparar o meu coração para viver o melhor da minha família. Faz outra pausa. Na garagem, dentro do carro, dentro do ônibus, subindo a escada, sei lá, arruma um lugar, ou então dentro do seu banheiro, faz uma pausa. Para você fazer a mesma coisa, tirar do seu coração que a gente chega em casa e descarrega na família aquilo que a gente está sobrecarregado. Jesus está dizendo, vem para mim, descarrega sobre mim. Eu alivio você para você viver bem. Eu alivio você para você viver feliz. Por isso essas 3 pausas estratégicas a gente precisa de fazê-las. Essa é a proposta, irmão. Essa é a proposta. Uma simples mudança. Da gente parar antes de começar o dia, da gente parar na metade do dia, da gente parar antes de chegar em casa, ou antes de iniciar uma jornada em casa, se eu já estou em casa com os meus familiares, para a gente ser feliz, para a gente viver essa vida extraordinária, para a gente ter a direção de Deus, para a gente ter um coração grato, não um coração cheio de preocupações, angústias, dores, e descarregar nas pessoas que nós nos relacionamos, aquilo que a gente não devia descarregar, aquilo que a gente não devia fazer, não para a gente não se perder, mas para a gente estar cheio do Senhor. Concluindo, amado, o último verso desse Salmo 107, o 43, diz assim, quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Quem não atenta para essas coisas e não considera as misericórdias de Deus, a palavra de Deus está dizendo, então você é tolo. Você não está sabendo viver.
Você não está sabendo viver a vida que eu te dei. Você não está sabendo viver a vida extraordinária que eu estou te dando. É isso que o Senhor está falando. Mas Ele está dizendo, quem é sábio? Quem é sábio faz essas coisas, atenta para a misericórdia de Deus. Quem é sábio não faz uma avaliação uma vez por ano, faz pelo menos 3 por dia. Vai corrigindo o rumo. Se eu faço 3 avaliações por dia, eu vou corrigindo o rumo, pequenas correções, eu não preciso de corrigir muita coisa. E eu vou sendo transformado, eu vou sendo direcionado por Deus, eu vou vivendo uma vida muito mais feliz, muito mais realizada, porque o Senhor está presente, a bondade dEle está presente, a misericórdia dEle está presente, e eu estou percebendo, me abastecendo dela, enchendo meu coração de alegria, de gratidão, e vivendo o melhor que essa vida pode me dar. Então, seja sábio. Olhe para você, pelo menos 3 vezes por dia, alivie seu coração no Senhor, encha Ele de gratidão, e vive essa vida extraordinária.